E nós interrompemos agora essa reportagem porque nós vamos ao pronunciamento do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele acaba de chegar, você acompanha imagens ao vivo, depois da demissão do delegado-geral da Polícia Federal, Maurício Aleixo. Provavelmente o pronunciamento do ministro seja de demissão. Vamos ouvi-lo. Quero cumprimentar não só os jornalistas, o pessoal da imprensa, mas especialmente aqui o pessoal do Ministério da Justiça e Segurança Pública aqui presente. Muitos também gostariam de estar aqui presentes, mas nós buscamos ao máximo evitar aí aglomerações, né? Nem conseguimos totalmente, mas enfim. Primeiro eu queria lamentar a realização dessa... Eu pediria silêncio daí para que pudesse falar sem intervenção. Eu queria lamentar aqui esse evento na data de hoje. Nós estamos passando por uma pandemia, né, do Covid-19. Ontem, uma informação lamentável aí de 407 óbitos, 3.313 óbitos no total. Então, durante essa pandemia, infelizmente, tendo que realizar esse evento, busquei ao máximo evitar que isso acontecesse, mas foi inevitável. Então, peço a compreensão de todos pela circunstância adversa, mas não foi por minha opção. Antes de entrar no assunto específico, eu queria fazer só algumas reflexões gerais para poder justificar minhas decisões. Antes de assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, eu fui juiz federal por 22 anos. Tive diversos casos criminais relevantes e desde 2014, em particular, nós tivemos a Operação Lava Jato, que mudou o patamar de combate à corrupção no país. É claro que existe muito ainda a ser feito, mas aquela grande corrupção, que em geral era impune, esse cenário foi modificado. Isso foi um trabalho do Judiciário, do Ministério Público, de outros órgãos, e na parte da investigação, principalmente aí da Polícia Federal. Desde 2014, né, na Lava Jato, a gente sempre tinha uma preocupação constante de uma interferência do Executivo nos trabalhos da investigação, e isso poderia ser feito de diversas formas: troca do diretor-geral, sem que houvesse causa, troca do superintendente. Tivemos o superintendente Rosalvo Ferreira, convidei aqui para o Ministério, fazendo um grande trabalho. Depois foi sucedido pelo superintendente Valeixo, né, também nomeado diretor-geral da Polícia Federal, fazendo também um grande trabalho. Houve essa substituição, mas essa substituição na época foi pela aposentadoria, né, do Dr. Rosalvo. E, enfim, foi garantida a autonomia da Polícia Federal, né, durante esses trabalhos lá de investigação. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, né, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade. Essa autonomia foi mantida, isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Isso é até um ilustrativo, né, da importância de garantir Estado de Direito, Rule of Law, autonomia das instituições de controle e de investigação. Lembrando aqui até um episódio que num domingo qualquer, durante aquelas investigações, lembro que foi o então superintendente, Maurício Aleixo, que recebeu uma ordem
de soltura ilegal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então condenado por corrupção, preso. Essa ordem emitida por um juiz incompetente, depois isso foi reconhecido nas demais instâncias. Foi graças à autonomia dele e ao sentimento da necessidade de cumprir o dever que ele comunicou às autoridades judiciárias e foi possível rever essa ordem de prisão ilegal antes que ela fosse executada, a demonstrar o empenho dessas autoridades e da importância da autonomia das organizações de controle. No final de 2018, isso é uma história um pouco repetida, eu recebi convite do então eleito presidente da República, Jair Bolsonaro, e isso eu já falei publicamente diversas vezes. É fácil repetir essa história, porque essa história é absolutamente verdadeira. E fui convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que foi conversado com o presidente, foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Na ocasião, né, até aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar um dado, foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição, tá? Até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza. Eu realmente assumi esse cargo, fui criticado, entendo essas críticas, né, mas a ideia era realmente buscar, num nível de formulador de políticas públicas aqui, numa alta posição do Executivo, de aprofundar o combate à corrupção e levar, né, esse maior efetividade em relação também à criminalidade violenta e ao crime organizado. Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora isso acho que não faz mais sentido, manter o segredo. Isso pode ser confirmado tanto pelo presidente como general Heleno. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, né, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, né, pedi que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça.